Ok, Sim. Bruno. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno. Acho que aqui praticamente todos já me conhecem, né? É, eu conheço também bem todos. Bom, eu estou findando o doutorado, pelo menos no período que era para findar o doutorado, e eu estou ali incumbido de entender essa evolução metalogenética do sistema ali do Pojuca Gameleira Grota Funda, né? Que é o PGG, ali no setor norte de Carajás. Então, sobretudo para entender essas implicações ali da sobreposição de eventos que a gente vê nessa área, né? Não vou nem citar depósitos nem nada, porque mesmo vendo um testemunho associado a um depósito, a gente vê já coisas que são de depósitos diferentes, associadas a sistemas diferentes dentro de um único testemunho. Então, uma apresentação mais voltada com os dados que eu já tenho e coisas que ainda falta dar uma amarrada melhor e fazer. Bom, só para passar bem rápido aqui, e já pulando principalmente para a parte dos diferentes sistemas minerais que a gente tem aqui, que a gente estuda, principalmente os de cobre e ouro. Então, a gente vê essa sobreposição de eventos em escala de depósito mesmo, tanto nos trabalhos que já foram feitos, quanto nos novos que estão vendo agora. O próprio Sanei mostrando agora umas coisas bem interessantes. E, claro, que entender como que isso se comporta e como que isso está ao longo do tempo, como a gente tem observado hoje, o quão isso vai ser importante para potencial metalogenético da província, né? Querendo ou não, isso é um dos pontos que a gente tem que sempre trabalhar. Então, os três depósitos, os três sistemas estão aqui no. Deixa eu botar o computador. Aqui nessa zona aqui, nessa parte do mapa do cinzento. Então, são três sistemas que a gente conseguiu diferenciar no campo, desde 2021 e um outro campo em 2022. Então a gente vê que o Pojuca ele é um sistema associado a essas rochas máficas, é um sistema também vulcano-exalativo, ou rochas exalativas ali, ainda que alteradas ou parcialmente alteradas. Então fica claro também essa mineralização strata-bound dentro desse sistema. Então a gente vê essa mineralização por muitas vezes dobrada, até mesmo rompidas, e ela é muito caracterizada ali pela presença de pirrotita principalmente. Por mais que a calcopirita esteja em abundância, mas seja mais abundante do que pirrotita. E claro, também a gente encontra um pouquinho, principalmente microscópica, a esfalerita, além de uma série de outros minerais ali menores, associados a essa mineralização. Então, como alteração hidrotermal, a gente não tem um grande marcador ali visual, então a gente tem, para identificar esse sistema, a gente tem mais isso, mineralização strata-bound associados a rochas vulcanos relativas e pirrotita principalmente. Já o IOCG Grota Funda, ele também vai ser hospedado por as mesmas rochas ali que a gente tem do Pojuca, estão no mesma zona ali. Só que a gente tem associações de alteração hidrotermais diferentes. Então a gente tem ali um incremento muito forte de alteração férrica, principalmente com granada, grunerita, ele vem biotita, alteração potássica, que vem aí depois vem mineralização com calcopirita, pouco de bornita, mas muito associada à magnetita e diferente da do Pojuca, associado é disseminada aí em brechas. E por fim a gente tem uma cloritização ali um pouco pervasiva que acaba mascarando grande parte dessas alterações, mas em outras zonas é possível identificar. Os dois sistemas ditos anteriormente, eles são portados por um terceiro sistema, que é o sistema gameleira, colocamos aqui como sistema gameleira, que é associado a uma intrusão granítica. Então, é os granitos que a gente tem relacionados ali nessa zona, que é o granitos de 1,8, né? Então, a gente vai ter associado a esse sistema mineral veios centimétricos a métricos de calcopirita maciça. Então, uma calcopirita, principalmente calcopirita, tem algumas coisinhas ali, mas bem pouquinho. Então, nas lâminas que eu acabei analisando, tem muito mais calcopirita do que outro sulfeto. Mas associado a esse sulfeto tem muita molibdenita e esses sulfetos estão muito associados principalmente a turmalina, quartzo, biotita, uma biotita verde, que é uma biotita diferente, né, que a Lemay acabou diferenciando muito bem aí, além de outros trabalhos que já fizeram no Gameleira, além de fluorita, a albita e, mais uma vez, lembrando que esse sistema está associado a um grande incremento de molibdenita. Na área do PGG, a gente tem essas rochas hospedeiras
bem características, que é esse basalto amidoidal, bem preservado em alguns testemunhos, claramente preservado, não tanto alterado como os que a gente viu, por exemplo, que o Gustavo até citou, lá no sistema Cururu, no bloco Cururu. Então tem um pouquinho aí de porfiri, um basalto porfirídico alterado também, que eu acredito que em trabalhos anteriores foram essas associações de rochas que alguns autores chamaram de dalmatianitos, que seriam uma feição mais metamorfismo, mas a gente vê por lâmina que não são, não é cordierita, esses fenocristais não são cordieritos, são plagioclados alterados. Então a gente também tem formação ferrífera bandada, enxerte, como as rochas exalativas, algumas das formações ferríferas estão bem alteradas, já com grunerita, já com a reação entre quartzo e magnetita. E a gente tem zona de enxerte, a gente vê bem acamadado, sendo cortados ali com um pouquinho de calcoperita, hora com grunerita também, mas bem visível ainda. Associados a essas rochas exalativas, a gente tem que já foi caracterizado, que a gente também está colocando como rocha fragmental, que é uma rocha ali com esses plásticos aqui de quartzo, ora mais retilíneos aqui, como se estivesse ainda camadados, ora como uma brecha, uma discussão que a gente também pode botar ali na frente, com uma matriz muito mais cloritizada, com um pouquinho de biotito. E ainda a gente vê um pouquinho de diorito e um gabbro ali alterado, e claro, o granito ali, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, que está associado ao Pojuca. Ou na verdade ao sistema ali como um todo, não ao sistema mineral Pojuca. Passou aí ou travou? Normal. Então, falando um pouquinho aqui mais do sistema Pojuca, a gente acabou pegando esse testemunho que foi chave. É um testemunho muito interessante que a gente consegue ver nitidamente esse sistema mineral ali nesse setor norte da província. Então a gente vê como principais alterações ali uma silicificação que não é abundante, mas ela está presente. Na verdade, essa alteração associada ao sistema Pojuca, microscopicamente, ela não é abundante, nem macro, né? Mas foi possível identificar próximos às zonas com mineralização estratabalde, silicificação, sericitização e um pouquinho de alteração clorítica e uma outra assembleia mineral que a gente vai entrar em discussão daqui a pouco, que é bem diferente dos IOCG, pelo menos que a gente está colocando em discussão. Então ele está mais ou menos assim. Aqui seria aquela rocha fragmentária, que às vezes está mais retilínea, às vezes parece uma brecha mesmo. Então a gente vai ali descrevendo o testemunho, quanto maior a profundidade aparece, mais esse sistema vulcano-exalativo associado com a calcopirita ali, stratabound, ora com carbonato, ora com a própria matriz da rocha vulcânica, mas bem nítido essa mineralização. E em zona de enxerte a gente está colocando aqui mais como, por vezes a gente vê esses strings, né, essas saídas do acamamento, um negócio mais rompido, mas ainda associado a esse sistema Pojuca. Então a gente vê dessa forma aqui um pouquinho de alteração com clorita, um pouquinho de silicificação associada a essa cloritização também, e perto das porções mais stratabounds, um pouco mais de sericita, um pouquinho já de alteração, até mesmo com um pouco de silimanita associado a esse sistema. O interessante notar aqui é uma figura do MEV associado a uma pirrotita da mineralização do Pojuca. Então a gente tem uma clorita mais em porções mais escuras a gente tem uma clorita mais magnesiana, mais rica em magnésio. E essas lamelas aqui já de alteração em cima dessa clorita, a gente já tem um incremento maior de ferro. Então a gente já viu uma sobreposição ali dessa clorita em cima desse sistema mineral. Ainda nesse testemunho a gente encontra essas zonas aqui um pouquinho mais maciças, né? Mas a gente não encontra essa piorrotita, que é a característica. Essa parte lá da rocha fragmentária rompida, dobrada. E a gente entra nessas zonas aqui que a gente está caracterizando de uma porção de um basalto amidaloidal alterado. Só que nessa porção aqui, principalmente associado a essa foto, a gente já tem um incremento muito grande de magnetita.
Então, ao redor desses pequenos clastros aqui de quartzo, a gente tem muita magnetita e na matriz também com muita calcopirita. Então, é como se fosse um ventezinho ali, onde está associado a uma foliação minerítica bem interessante. E fora dessa zona, sabendo que essas zonas de deformação não são homogêneas, a gente tem a mesma rocha, só que com pouco sulfeto associado a essas amígdalas e sem magnetita. Então, aqui já seria ainda associada à rocha do sistema Pojuca, mas nesse caso aqui associado a um sistema IOCG, nessas condições. Então aqui é um pouco da cara dele, da mineralização VMS associada ao Pojuca, microscópio. Então a gente tem as mesmas impressões que agora foi discutido, foi falado, um pouquinho de sericita, com um pouco de perita aqui, um pouquinho de pirrotita, a esfalerita que não é tão clara também, pelo menos nas lâminas que a gente tem. Oi? Alô? Posso continuar? Sim. Pode continuar, Bruno. Tá, só deu uma travadinha aqui a apresentação. Só já passei o slide. E aí, associado a essas zonas da rocha, a essas bandas de Chert, até mesmo as porções com bife, dessas rochas relativas, a gente tem essa assembleia mineral com granada, muita granada, com uma granulação um pouquinho menor, mais fina do que aquela que a gente comumente encontra no EOCG. Biotita também muito fina, associada a essa granada. Antofilita, quartzo e um pouquinho de silimanita. Não nessa zona da imagem aqui, mas na mesma lâmina a gente também encontra um pouquinho de cordierita. Claro, também já na mesma lâmina um pouquinho já de grunerita, com magnetita, mas sem granada também. Além disso, nessas zonas com quartzo, a gente tem esse quartzo granoblástico com junção tríplice e tudo mais, mas que foge um pouco do que a gente está vendo, principalmente associado ao ECG, aquela granada bem mais grossa, com grunerita, com foliação associada à foliação e também com foliação dentro do próprio cristal. Às vezes tem cristal de granada rotacionado e tudo mais. O que é que a gente consegue colocar dentro do sistema IOCG, dentro daquele enriquecimento em ferro ali com granada. Então, dos objetivos do trabalho é realmente diferenciar esses sistemas e pegar minerais que poderiam aparecer nos três ou em um ou mais e tentar diferenciá-los, principalmente com a química mineral. Então, a gente acabou fazendo química mineral desse carinha aqui, dessa granada. Dessa biotita não foi possível, porque é uma coisa muito fina e estava dando uma ligeira bagunça no resultado composicional dessa fase. Mas a gente fez análise pontual nos cristais de granada para a geração de mapas composicionais. Esse é um mapa daquela lâmina, de uma porção dela. Então a gente tem aqui nessas regiões, nessa porção antofilita, essas partes mais ripadas, um pouquinho mais grossa do que naquela matriz que eu mostrei anteriormente. Um pouquinho aqui também de biotita, com uma biotita mais fina, com uma alteração em cima dela também. Granada, quartzo e um pouquinho de plagioclaso nessas zonas. Então isso daqui é só um mapa composicional para a gente ver claramente como esses minerais podem estar distribuídos por conta da diferente coloração. E aqui a gente fez o X de almandina. A gente observa que não tem uma variação composicional muito grande para o ferro, para a molécula de ferro. Tem uma granada ali que é mais rica também, nesse caso aqui dessa imagem, que possui ali um incremento maior como um todo de ferro na borda, que ela vai ficando um pouquinho menos rica. Na molécula de piropo a gente não tem claramente uma definição, mas na da espessatita, na de manganês, a gente tem ali um núcleo empobrecido, não é a palavra certa, porque senão fica um negócio meio, parece que não tem, mas a gente tem um ligeiro aumento desse manganês para as bordas dessa granada.
essa mais fina. Então, esse é um outro gráfico que a gente faz no XMap Tools, que mostra a distribuição dos elementos conforme o mineral. Então, a gente vê aqui que o manganês está associado muito também a essa granada, que é a granada. E o ferro está associado com a granada, também está um pouquinho ali na biotita e um pouquinho no anfibólio. A gente não tem como pegar um quantitativo de o quanto da molécula está indo para esses minerais, mas a gente pode ver que esses dois elementos eles estão preferencialmente associados a esses dois minerais aqui. O Grota Funda já foi bem trabalhado pelo o Rafael Hunger, também aluno da Unicamp, lá do nosso grupo de pesquisa. Então, a gente descreveu esse testemunho que ele também descreveu durante um dos testemunhos que ele descreveu durante a pesquisa. Então, a gente conseguiu diferenciar aqui essa zona de alteração hidrotermal que começa com cáustica sódico, principalmente com essa escapolita e rastingizita, que é muito claro a escapolita visualmente, macroscopicamente a rastingizita mais na lâmina. O enriquecimento em ferro com granada, grunerita, magnetita, seguido pela sua alteração potássica com biotita. E o sistema IOCG, mineralização ali, nesse caso desse testemunho, não tão abundante, né, quanto os IOCGs que a gente tem ali no setor norte, mas claramente também associado a esse enriquecimento em ferro e alteração potássica. Posteriormente, uma alteração clorítica acaba ali levando tudo essas feições dessas alterações. Esse sistema ele é entrecortado por veios e vênulas ali, desde hematita, com carbonato, com até mesmo grunerita, mas é interessante que também ele é cortado por um sistema de veios e vênulas ali com calcopirita e os mesmos minerais que a gente vai ver ali no sistema gameleira, só que digamos que em uma escala menor. Então, esse testemunho, pelo menos no Grota Funda, não foi tão atingido pelo sistema gameleira. Então, só para ficar claro aqui o que a gente vê em campo, essa rastingizita que é observada assim na microscópio, a gente vê essas zonas de enriquecimento em ferro, onde a gente vê a grunerita já sendo alterada para biotita, posteriormente alterada ali para clorita, então uma coisa bem interessante também de ver, com foliação milionítica associada. O enriquecimento em ferro com granado e grunerito, um pouco da foliação aqui relativamente dobrada, com também cristais de grunerita dentro da granada parcialmente rotacionados, e zonas ali também ricas em alteração potássica na foliação, com biotita e quartzo, bem fino. Como a gente sabe que esse sistema mineral está muito associado a um sistema mais dúctil, uma foliação monolítica penetrativa, que acaba ali alterando essas rochas, a gente vê esse carinha aqui muito nesse sistema Grota Funda, que é uma rocha fina, com essa matriz de biotita alterada, cheio de clastos de quartzo estirados, parcialmente dobrados, até mesmo às vezes rompidos. Então a gente coloca nisso daqui como a alteração em OCG em cima daqueles rocha fragmentária que a gente vê no sistema Pojuca previamente. Então parte delas estão bem já alteradas, aquela matriz fina com colorita e um pouquinho também de alterado e totalmente mais estirado, associado a esse sistema mineral Grota Funda. Como eu disse, nesse testemunho a gente não tinha uma mineralização muito abundante, então onde a gente via, era clara essa relação com a magnetita, com a calcopirita, um pouco de quartzo também, então microscopicamente dessa forma, aquilo bem que a gente tem visto nos últimos trabalhos, e essa imagem aqui é daquela zona que eu mostrei lá associado ao testemunho do depósito Pojuca, mais associado ao sistema Grota Funda, que é aquelas amígdalas lá parcialmente preenchidas por quartzo, mas que depois acabam tendo esse incremento aqui de calcopirita e um pouquinho de magnetita aqui, esse mais escuro magnetita com esses cristais aqui mais cinza. O clorita vem levando tudo, boa parte, depois dos sistemas aqui em veios e vênulas, né? A gente vê grunerita, que também veio, cortando aquela zona com escapolita, a clorita alterando granada, um pouquinho de biotita, e zonas também com carbonato, cortando também esses caras.
E o sistema, o gameleira, né, que é o final, que é associado a intrusões, também não deixa digamos, um rastro de alteração hidrotermal ali bem claro, ele é mais associado a essas zonas de corte, zonas de veios e vênulas. Então a gente tem muito essa calcopirita associados a essa série de minerais e também associado ali a outros como libidenita. Esse aqui é a carinha do gameleira. Então, sulfeto maciço aqui, zona de sulfeto maciço com classes de quartzo, que parecem que, devido a essa intrusão, acabam aí virando parte dessa, associado, incluso nessa matriz de calcopirita, mas não é uma brecha propriamente dita, é uma coisa mais venular e em veio. Associado com essa turmalina mais escura, mais preta, associado também com muita fluorita. Essa fluorita é bem interessante, que a gente pegou pacotes aí do testemunho com mais de 5 metros de fluorita associado com essa calcopirita. E zonas também ali que cortam aqui o granito, ou granitos folheados, associados ali possivelmente também ao... Me fugiu agora o granito lá, o grandão, mais regional, mas associado às rochas mais antigas, essas rochas grandes mais folheadas. Então assim que a gente vê ela em lâmina, essa mineralização em lâmina. O que a gente fez do gameleiro? A gente acabou pegando parte desses sulfetos, que é claro, para fazer os isótopos de chumbo. Desculpa, o isótopo de chumbo, para a gente tentar identificar. A gente fez tanto em calcopirita, desculpa, quanto em albita e em rocha total. Então isso daqui precisa ser trabalhado ainda, só mostrei aqui para vocês o dado, que vai precisar ser trabalhado e discutido também. E do gameleira a gente conseguiu obter umidade reniógena em molibdenita associada à mineralização com turmalina, com biotita ali esverdeada e quartzo. Então a gente vê que foi fácil escolher essas ondas, né? Porque existe realmente uma abundância de molibdenita nesse sistema. Então que deu uma idade de 1.1889, mais ou menos 15 milhões de anos. Tá coerente com o que a gente vinha já trabalhando. Então, colocando já pequenas discussões, né, que precisa melhorar muito ainda, ler bastante coisa, mas a gente já tem dados que mostram que existe esse sistema hidrotermal, sistema mineral mais antigo de OCGs, né? Então, o Gustavo já mostrou isso, desculpa, Ana Paula André já mostrou isso, vários outros autores já vinham mostrando esse sistema mineral antigo, IACG. Então a gente está tendo mais um exemplo, claramente mostrando um exemplo ali do Pojuca, que a gente consegue ver essa mineralização stratabout associadas a essas rochas do supergrupo Itacaiunas. Então a gente não conseguiu obter um mineral datável, né? Então são zonas que também são muito restritas dentro de um pacote de um testemunho, dentro de um testemunho mesmo, mas ela está ali. Então a gente consegue relacionar, como outros autores já relacionaram, a associação ali da evolução do supergrupo Itacaiunas. Então um problema comum, né, que a gente acaba vendo na compreensão dessa metalurgia de sistemas antigos é a sobreposição de eventos e a incerteza de idade, né, de mineralização principalmente. E claro, ver essa relação com sistemas posteriores. Então em relação a esse cenário em Carajás, não é diferente, né? E se torna muito difícil devido a esse incremento que a gente está vendo de sistemas minerais sobrepondo esse Pojuca. Então, de fato, não sei se vai ser possível um dia a gente datar mesmo ele a fundo, até mesmo para fazer, a gente estava querendo fazer a leitura dos isótopos de chumbo, assim como no gameleira, mas não foi possível, que eram zonas muito finas, vinha muito outros minerais junto, ia ser uma análise muito incerta. Mas a gente vê que algumas correlações com esse sistema, essa rocha fragmentária provavelmente foi uma mistura desse fluxo basáltico com o shirt, né? Devido a um momento tectônico instável na bacia. Então
precipitação dessas rochas ainda estavam relacionados a um momento tectônico ali relativamente instável. Então a gente tinha deposição disso, a gente tem aquelas quebras em slumps que a gente pode até tratar melhor isso, não sei se também estou falando alguma coisa que não tenha nada a ver, mas que geram, por exemplo, aquelas rochas ali fragmentares. Até mesmo em conversa com o Pozoco, a gente poderia chamar de peperito, né? Mas não tem aquele grande incremento ali de rochas sedimentares. Não sei se também é preciso ter muito, mas a gente também vê isso associado às rochas, as rochas associadas com essas falhas e pequenas dobras ali rompidas, também pode estar associado a esse sistema mais instável. Além, claro, de ver ali rochas como diorito, quartzo-diorito e gabbro, que representam mais esses condutos vulcânicos desse sistema. Em relação a essa discussão do provável metamorfismo, fica claro que a gente tem uma assembleia mineral diferente da assembleia mineral que a gente encontra no IOCG, principalmente associado à granada. Então, eu sei que isso gera uma discussão bem interessante e todas as reuniões a gente acaba sempre caindo nessa discussão. Mas o que é legal é que hoje a gente tá vendo uma coisa que realmente é diferente. Que a gente acredita também que não seja regional nesse caso. Pode ser mais um negócio de local, mesmo de contato. Então, a gente, associado a isso, venho procurando evidências e, claro, com base em outros trabalhos, a gente tem uns trabalhos interessantes em que alguns autores discutem que grande parte dos sistemas VMS, por exemplo, de um número de 100, apenas 3% não estariam metamorfizados, e isso associados também às zonas cratônicas e fora das zonas cratônicas. Então, como Carajás, a gente pode também ter essa evidência desse metamorfismo, ainda que de contato termal ali, associado a colocações de rochas no setor norte. Então, hoje, outros autores já indicam ali um metamorfismo face-fibolito, com essas mesmas assembleias, também com a geração desse dalmatianito, mas que a gente já viu, provavelmente não é, ali é só cordierito. Então, a gente está trabalhando nessa ideia associado a esse metamorfismo mais local, não regional. Então, diferenciando esses caras, a gente tem o sistema VMS com o sistema IOCG. Então, a gente tem diferenças ali nas alterações hidrotermais, a gente tem mineralizações Stratabound no VMS e não tem no IOCG. E no VMS a gente tem essa ausência ali de zonas com biotita, magnetita associadas a essa mineralização. E as idades também, né? Então, a gente tem algumas idades ali que associam. Em autores que estudaram o depósito gameleira, por exemplo, mas que encontraram essa idade de 2,6, acabaram discutindo que essa idade seria de uma mineralização um pouco mais antiga, mas a gente coloca essa mineralização mais antiga a um sistema IOCG, também que foi encontrado ali pelo Hung em 2,5 e pelo Marshik em 2,6. Então, a gente acredita que esse sistema gameleira ele seja mais paleoproterozoico mesmo. Então, isso daqui, os autores acabaram pegando o sistema IOCG dentro de um testemunho do depósito gameleiro. O sistema gameleiro associado com essas idades que a gente já vem observando, já tem vários trabalhos do Pimentel, do Pollard e até mesmo de chumbo-chumbo em calcoperita do Galás e Macambira. E mais essa idade que a gente obteve de 1,8 mais ou menos 15, né, de reniógeno, colocando realmente esse sistema associado a um paleoproterozoico, associado a essas intrusões graníticas paleoproterozoicas. No final, a gente tem aqui, só botei para ilustrar mesmo, um sistema como um todo, então associando desde ali do 2,6 e 2,73 do VMS, associado à formação da bacia. Esse metamorfismo, colocando aqui 2,7 e uma interrogação até para a gente discutir umas coisas aqui. Posteriormente, com esse sistema IOCG Grotafundo 2,6, 2,5 e 1,8 gameleira. Então, isso aqui é a junção ali das três tabelas paragenéticas que a gente acabou desfragmentando para melhorar a apresentação. É isso, pessoal. Ô, Bruno. Oi. Beleza, muito bom. Tá chegando ao final. Só que
eu estou um pouco decepcionado da seguinte forma: a gente não conseguiu datar o sistema VMS. Quando a gente escolheu o projeto, esse projeto ADIB, várias instituições, ele foi montado para a gente resolver problemas em Carajás. A gente já sabia que o Pojuca era VMS, a gente já sabia que o Gota Fundo era OCG, já teve teses lá provando isso, e pelas descrições a gente já sabia que o Gameleira era granito releite ligado a granitogênese proterozoicas. O que a gente não sabia era a evolução do sistema mineral distinto e da superposição dele, e como criar critérios, além dos critérios macroscópicos, que a gente já tem alguns quando a gente descreve os furos, mas critérios também químicos, isotópicos, tanto isótopos estáveis como isótopos radiogênicos, que pudesse separar e contar a história da metalogenia de Carajás como um todo. Quando a gente convidou o Gustavo para fazer o doutorado, ele foi estudar lá os depósitos esblegues e sulfeto distais ao Igarapé Bahia e ao Alemão, né, que é IOCG. A gente queria parâmetros para dizer, não, realmente o que está observando no testemunho, essa tipologia diferente, quimicamente, isotopicamente, tem todo, confirma que são distintos e pode entrar nessa discussão, na discussão da evolução e do conteúdo metálico da bacia, junto com o conteúdo metálico do IOCG, que parece que vem um pouco de fora da bacia, pelo menos pelos trabalhos que foram publicados até então, estudados em Carajás. Então você entrou para discutir essa polêmica, tá? Não é uma polêmica pequena, certo? E você entrou para estudar uma área que tem os três tipos principais de mineralização de Carajás, superimpostos. Então a primeira coisa que eu acho que eu falei com você, eu falei com alguém lá em Carajás, que o nome do depósito não significa um sistema, porque os nomes são locais. Então no Gameleira você encontra sistemas VMS, nos isalitos, que a gente botou o nome lá, e encontra sistemas de OCG e encontra sistemas proterozoicos. E no Pojuca a mesma coisa. O corpo 4 do Pojuca é um pouquinho separado, ele está um pouquinho preservado, um pouquinho mais preservado. E esse trabalho seu se encaixa perfeitamente no trabalho da Camila. O seu trabalho da Camila tem o mesmo conceito. Enquanto o seu está trabalhando no VMS deformado, cisalhado e até possível metamorfizado, o da Camila é um VMS que não tem nada disso. Não tem deformação, não tem metamorfismo sobre as rochas. Você encontra lá calcedônio, encontra rochas. É um vente hidrotermal preservado no meio dessa confusão toda. Então, essa rocha fragmentária que você vê no Pojuca, lá tem no GT57, sem metamorfismo, sem deformação. Não tem nenhuma foliação lá, não tem rabinho, não tem sombra de pressão, mas é a mesma rocha que se encontra no Pojuca. Então você tem que conversar muito com ela, virar amigo mesmo, porque dúvidas que você tem de uma rocha que está reprocessada em vários eventos, ela não tem, porque ela não tem esses eventos sobre o GT57. Tudo isso foi escolhido para a gente entender Carajás, né? Quando a gente escolheu as áreas, escolheu os furos, é para entender como isso evolui lá dentro. E tanto no trabalho da Camila como no teu trabalho, na parte de VMS, ficou essa lacuna da idade, né? Que é isso que gerou um pouco de decepção na minha cabeça, que eu achava que a gente ia conseguir fazer alguma coisa para datar isso. Mas aí eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que talvez inovar um pouco na metodologia de datação desses depósitos diferentes. Você não tem mineral radiogênico, enquanto no IOCG é tupido de material radiogênico. Então tudo quanto é mineral ali dá para datar. O que se faz no mundo todo em relação a esse tipo de coisa? Você pode fazer reniósimo e sulfetos que não seja molibdenito. Se esse sulfeto tiver um pouco de reniósimo lá na composição, dá para datar ele. E além de datar,
você consegue um índice fantástico petrológico. O pessoal que trabalha com a evolução crustal no mundo inteiro está fazendo reniósimo em sulfetos para ver a evolução entre crosta e manto. Não tem lá o lutêncio ráfico que faz isso, samaro neodímio. Reniósimo faz a mesma coisa, desde que no sulfeto, na pirita, na esfalerita, na cocopirita, você tem algum teor de rênio e de ósmio, mesmo pequeno. Para isso, você tem que fazer uma coleta muito seletiva, que não tenha contaminação das várias fases, né? Então você pode fazer isso. Outra coisa que a gente pode fazer também é você pegar o sulfeto sem contaminação e fazer uma datação chumbo-chumbo por lixiviação, né? É possível, dá um erro às vezes um pouco grande, mas esse erro, se ele ficar na ordem de grandeza que separe 274 de 25, né, você já diz, não, esse sulfeto aqui é mais velho. E a gente pode fazer talvez uma lixiviação chumbo-chumbo. Você faz 5 ou 6 lixiviações diferentes, e aí ele espalha lá na curva e você pode fazer a datação. Outra coisa que a gente pode fazer também é pegar um concentrado desse sulfeto, aí tem que ser bem limpo mesmo, né? Concentrado do sulfeto, concentrado do sulfeto lá do VMS, concentrado do sulfeto do gameleira e concentrado do sulfeto do grota funda, e fazer samaro neodímio e ver se eles vão cair na mesma evolução ou vão cair em evolução diferentes. Com isso, não é a datação precisa, mas é relativa com as características descritivas que você tem, que são excelentes, que separa. Você pode botar um pouco de sangue nesse trem, botar um pouco de idade, certo? Nesse negócio. A mesma coisa lá para a Larissa. Ela pode fazer essa mesma coisa, e como lá no caso dela, ela não tem superposição, fica mais simples ainda para ela datar. Então, se a Larissa chega a uma idade lá perto da formação da bacia, você pode correlacionar com a sua mineralização tipo VMS lá do Pojuca, porque no caso da Larissa, não tem outro evento superpondo lá. Então ela pode fazer essa mesma coisa que a gente está discutindo lá no VMS dela, porque são depósitos que não tem muito marcadores de minerais radiogênicos, mas a gente não tem que se conformar com isso, tem que insistir um pouco mais, né? Aí eu sei que vocês estão terminando aí o doutorado e muitas vezes não dá mais tempo de incorporar, mas uma estratégia que eu acho que a gente podia fazer era fazer as análises e depois sair um trabalho depois do doutorado, publicando os dados. Mas a gente aproveita o financiamento que existe agora, lógico, se tiver dinheiro, a Helena, que é a dona do cofre, mas já dá essa evoluída para a gente concluir uma coisa que para um projeto de geodinâmica e metalogenia de Carajás é super importante esses marcadores, para o projeto como um todo, não só o seu trabalho específico. Então, assim, a sugestão que eu dou é tentar um pouco mais, a gente insistir um pouco mais, Carol, nessas possibilidades um pouco menos ortodoxa, mais heterodoxa, né, de datação, mas como a gente está tendo um trabalho muito bom de caracterização, de descrição, de paragênese mineral, né, distinta, separando tudo direitinho, a gente pode fazer isso, ó. Aí pode pegar lá uma amostra dos blags de sulfeto do Igarapé, Bahia, onde o Gustavo estudou, fazer coisas parecidas e comparar nos concentrados lá, porque são tipologias que são bem parecidas, de baixa temperatura, que são totalmente diferentes do IOCG. E aí a gente entra naquelas discussões que você começou a abrir lá. Qual é a contribuição do conteúdo metálico, certo? Da evolução bacinal? É uma contribuição significativa ou é uma contribuição passageira? Por quê? O que a gente sabe até agora? Quando esse fluido hidrotermal que não vem da bacia é magmático, mas você não vê o magma que gerou, você passa aonde tem rochas ultramáficas, forma depósito de níquel hidrotermal. Então a encaixante está fornecendo níquel, né? Então, por exemplo, os depósitos que tem níquel associado são lá da parte sul, que está cheio de ultramáfico, né? Tem um pouco Jaguar, que só é níquel, tem o GT34, tem o ultramáfico lá próximo, tem o Jatobá, tem o Castanha, tem outros depósitos que tá cheio de ultramáfico ali. Então,
você tem uma contribuição da encaixante no conteúdo metálico final lá da deposição. No caso do cobre, por exemplo, no caso do cobre, você tem o sossego que está dentro de rochas do embasamento, 3.2, então não tem supercrustal, não tem contribuição bacinal nenhuma ali. Aquilo veio da fonte, da mesma fonte, certo? Que veio os fluidos e que veio toda a carga metálica. Mas quando você vai para Igarapé Bahia, você vai para o Salobo e você vai para o Pujuca, Grota Funda, já tem outras condicionantes, né? Você tem rochas ali, rochas máficas da bacia, associadas com sedimentos, que você tem sulfetos de cobre associados. E a outra pergunta, né? Por que tem mais ouro no trem de norte do que no trem de sul? Qual é o condicionante para isso? Pode ser um condicionante bacinal, né? Ou pode não ser, mas a gente tem que estudar isso em termos de metalogenia em Carajás. E assim, sem preconceito, ver os dados, ver qual é a contribuição. Fazer um balanço de massa? Não vai ser possível fazer. Mas tentar entender qual é essas contribuições e quais são os marcadores isotópicos dessas contribuições. É por isso que fazer esse estudo lá no GT57, que é puro, N-member, que fica lá no extremo, é importante para a gente ver se a gente encontra esses marcadores lá no Pojuca, corpo 4, por exemplo, ou no entorno de Igarapé Bahia, ou lá no Aquiri, também tem bleg e sulfeto. Então, eu acho que tá ótimo, legal o trabalho, mas a gente precisa insistir um pouco mais nessa compreensão e na obtenção dessas informações. Carol. Oi, Fernanda, obrigada pelos comentários. Eu acho que, de repente, o caminho a gente investir um pouco mais no chumbo dos concentrados, e aí realmente vai misturar, né? Porque a mineralização do Pojuca é muito difícil achar intervalos que você fala que não tem influência nenhuma do Grota Funda, né? Nesse aspecto, eu acho que não tem nada extremamente poupado, né? Mas que pega essas zonas que tem um pouco mais de pirrotita, que a gente sabe que não é muito Grota Funda. E aí fazer concentrados que meio rocha total, mas com cautela de priorizar a zona mais enriquecida em sulfeto e tentar o chumbo-chumbo. Porque eu acho que o rênio-ósmio vai ser muito difícil. E nessa massa de sulfeto que está um monte de coisa misturada, pelo menos quando a gente tentou, né, na época do doutorado, com a Lena, a gente tentou o rênio-ósmio na calcopirita e assim, calcopirita maciça, e não deu certo. Ela não tinha rênio suficiente. Então, a calcopirita não é um mineral assim muito legal, né? Melhor ser esfalerita, mas mesmo da fase lá do Pojuca é pouco, ela é fina, ela é misturada com outras coisas, né? Pirita talvez, né, Carol? A pirita... Mas a pirita também não é grande, bem formada, não dá para fazer um concentradinho de pirita, né? Agora, tem outro detalhe que é super importante nos trabalhos que a gente fez anteriores a esse trabalho, são os conteúdos de terras raras do corpo 4 em comparação com os conteúdos de terras raras do IOCG. O gráfico fica lindo, perfeito. Então, você não tem terras raras associadas a essas minerações tipo VMS, como também não tem lá no Igarapé Bahia, onde Gustavo trabalhou lá nos blegs, né? E provavelmente a quantidade de terras raras lá no trabalho da Larissa, no 57, vai ser muito baixa em relação aos IOCGs. Então, não sei se procurar essas relações para escolher as amostras onde você vai fazer o concentrado. Como o Sanei mostrou um exemplo muito legal que ele usou, que eu achei maravilhoso, de procurar molibdenita não na descrição, onde tinha teor de mole mais alto nos furos. Como a gente tem uma base de furos muito grande, imagine você ir procurar molibdenita em 70 ou 100 mil metros de sondagem que fez no Furnas. Com teor foi indireto. Mesma coisa de zircão. Tem muita gente que escolhe
locais para coletar zircão onde tem muito zircônio, certo? E aí acha o zircônio naquela rocha, mesmo que a rocha não tenha muito zircão. Então, usar a química para selecionar onde você tem mais limpeza no testemunho, e aí provavelmente fazer a amostragem. Nesse caso, não é só estudar os testemunhos que o Bruno ou que a Larissa está estudando, mas aí conversar aí com Juliana para dar uma olhada na base de dados inteira, lá do corpo 4, e procurar, daqui a pouco tem uma área, tem um testemunho onde essa relação está muito melhor do que os testemunhos que o Bruno estudou. E aí baixa ali, coleta aquela amostra e faz isso. A gente teve um programa grande em Carajás, de background de isótopos de chumbo, né? A gente tem uma base muito grande, é um trabalho que a gente fez para exploração, não foi publicado, talvez não vai ser. E você consegue identificar todos os sistemas de Carajás trabalhando nos grafos chumbo-chumbo em relação a chumbo radiogênico e chumbo menos radiogênico. A gente não fez alíquotas, porque ia ficar muito caro para fazer o background, a gente fez só uma amostra única. Mas especificamente para tentar fazer uma datação, a gente consegue fazer isso. O Tassinari conseguiu alguns resultados lá no Saloba, há muito tempo atrás. Então ele pega uns sulfetos lá que ele jura que são sulfetos mais velhos, que foram retrabalhados hidrotermalmente depois, porque deu idade de 2,7 alguma coisa. Aquele francês que trabalhou no sulfetos há muito tempo atrás, século passado, também conseguiu alguns resultados de idade. Ele com esse trabalho dele, ele fala que tem 3 mineralizações de Carajás, as mesmas 3 que a gente, com todo o detalhe que a gente vem fazendo, a gente encontra. E ele fez isso em 1980, alguma coisa, só trabalhando com sulfetos, fazendo chumbo-chumbo e sulfetos com alíquotas. Então, assim, eu acho que esse é um método, talvez, vai nos dar alguma coisa, porque todos esses depósitos têm muito sulfeto. Uma coisa também, Bruno, só para concluir aqui, que eu lembrei agora que tinha falado, lá na Larissa, quando a gente pegou o depósito 57, a gente fez muita análise das brechas, análise de Newton. Você tem locais lá que tem até 20% de manganês no vente exalativo. Então, se encontrar granadas, certo, com manganês no Pujuca, é mais uma evidência que aquilo é exalativo, ok? Lá você não tem granada, mas você tem 15%, 20% de manganês no produto hidrotermal. Lógico que se você passar um metamorfismo qualquer, que não é regional, concordo com você, aqui no metamorfismo ligado ao sistema de deformação, você vai formar uma granada diferente das almandinas, porque você tem manganês no sistema. E no sistema exalativo é cheio de manganês. Por exemplo, na Serra Sul, você tem camadinhas de manganês associadas ao jasperito, exalou manganês, certo? Junto com a exalação do ferro e junto com a exalação de metal base. Um detalhe importante, as anomalias de zinco de Carajás, elas são zonadas com jasperito. Você pega as anomalias de zinco saindo de corrente, mapeia os jasperitos, indicando exalação de metal base associada à exalação de ferro. E esse vente lá do 56 é a prova disso. Tem outras brechas associadas ao N4W, ao N1, que a Larissa está estudando, que é a prova cabal desse evento. E eu já encontrei uma amígdala dentro de um basalto com copperita dentro. E não é IOCG, não é nada. É do sistema exalativo lá, que depositou um enxofrezinho ali, junto com o cobre, e aprisionou dentro da amígdala no basalto. Então, aquelas amígdalas que você mostrou lá com magnetita, tem magnetita lá na Larissa de baixa temperatura. Magnetita do vento, totalmente diferente da magnetita de alta temperatura que a gente encontra nos IOCGs. Dá até um trabalho legal de comparação das magnetitas, né? Em relação à temperatura, né? Teor de titânio, talvez também, sei lá, uma boa associação. Sim, até o Bruno, ele não tratou ainda os dados de química mineral, mas a gente focou também bastante nisso, né? Então, pegar, assim, a magnetita de sistemas diferentes, justamente para ver a química. Ele tem não só magnetita, mas ele tem granada. A ideia era também conseguir pegar
a química da granada Grota Funda sendo diferente da química da granada do Gameleira. O que mais que você fez, Bruno? A magnetita, granada... Biotita, né? A biotita do Gameleira tem nada a ver com a biotita do Grota Funda. A biotita verde, ela é visualmente totalmente Tá diferente. mutado, Fernandão. Não, a biotita verde, que forma um colazinho dentro dos veios proterozoicos, lindo aquele colazinho de biotita, ela é totalmente diferente daquela biotita castanha que está relacionada com o IOCG e magmática relacionada com os granitos. Totalmente diferente, provavelmente a química é diferente. Isso. Porque elas são geradas de forma... Outra coisa interessante, Bruno, é a questão que você falou das cloritas magnesianas e das cloritas férricas. Pô, fantástico. Provavelmente as cloritas lá da Larissa vão dar muito magnesianas, porque estão lá do fundo oceânico, né, que sai no vento. E aí essas do Pojuca devem ser restos desse processo anterior, e vem essa clorita depois que vai mascarar tudo, que é uma clorita totalmente diferente da clorita principal lá da esplitização de fundo oceânico. Acho que você pegou ela lá na tua análise, ok? Mas eu acho que é isso, e o Gustavo vai complementar. Não, só complementar rápido, que acho que o Bruno tem que sair também. Aí eu concordo, Fernandão. Talvez não é o nosso, a gente não morre de amores por isso, né? Mas talvez o chumbo-chumbo... Eu daria o exemplo do trabalho do Galarza lá no Igarapé, Bahia, né? Sim. Acho que a depender da interpretação, é possível sim. O Renio Osmio, acabou de sair uma revisão recente de Renio Osmio, muito boa. Posso até mandar depois, Bruno, não sei se você viu. E aí ele fala do que de fato tem funcionado, né? Hoje, manda pra mim. Pirita e arsenopirita, né? E aí quando manda começa pra mim, por favor, Gustavo, essa revisão. Mando sim. Aí eles começam a colocar os poréns, né? E aí eu também fico indo um pouco com medo, assim, a gente vê algumas coisas aqui no quadrilátero ferrífero que dataram, mesmo com o arsenopirita, que já dá um erro de 150 milhões de anos. Sim. Enfim, mas é uma revisão legal, acho que tem que começar a tentar. Aí eu não sei os laboratórios, né, Helena e Carol, aí, se o Robert Kreiser, por exemplo, se ele tá partindo para isso, né? Ou se ele prefere ficar na molibdenita. E aí, então, ele trabalha, ele tem vários trabalhos do pessoal, até betume, essas coisas, folhelo betuminoso, é maravilhoso para reniose, parte petróleo. Mas para isso eles também consideram já um método robusto, né? Quando se trabalha com matéria orgânica. Sim. Enfim, só para... A gente também fica decepcionado, Fernando, que a gente não conseguiu datar, né, o VMS, mas... E aí eu também não sei nem se na química, e aí o Bruno precisa tratar esses dados... meu medo é tudo ter ser reequilibrado, né? Principalmente com Grota Funda, por exemplo. E aí as composições químicas não serem tão diferentes. É isso que ele vai ter que mostrar para a gente. Mas o que eu acho que ele pode mostrar e deve mostrar num paper disso é que quem está chegando em Carajás, né? Eu estava conversando muito com o pessoal da OS agora que eu estava em campo, é difícil alguém entender que numa escala tão pequena, né, já tinha sossego e sequeirinho, né, mas numa escala tão pequena você tem realmente 3 depósitos aí que se cortam, né? Então ele tem que dar um jeito aí de mostrar isso, né? Infelizmente ainda não temos a idade, mas quem sabe não evolui também, né? Mas aí acho que o Bruno tem um trabalho de agora tratar, botar isso no papel e mostrar pra gente mesmo como é que estão esses dados. Mas ele só está faltando na idade do VMS, porque ele tem a idade do proterozoico e tem a idade do arqueano. Idade e relações totalmente diferentes, temperaturas, atuação hidrotermal e assim por diante. E essa questão que você falou, que não tem alteração no gameleira, é exatamente a característica dele, porque é venulado, então o fluido passa rápido, não fica lá cozinhando a rocha. Enquanto o IOCG fica um tempão em contato com a rocha. Isso é da geodinâmica do IOCG, isso é totalmente diferente de uma falha aberta ou de uma brecha tectônica, né, que vai embora. Ele fica lá, pulsando, andando, quebrando, brechando, fica mais um tempão parado, reagindo com a rocha, interagindo com a rocha. Né? Então, é diferente. Agora, por exemplo, no caso do VMS, no caso da Larissa, ela vai encontrar o pipe lá de alteração hidrotermal, né? Bem preservado, de alteração hidrotermal de fundo oceânico, né? Porque geralmente as alterações
dos VMS são mais amplas, porque aquela água entra e vai saindo pelo vento e fica percolando ali durante um período muito grande. É diferente lá do Gameleira, que é muito mais rápido. Então, provavelmente, ela vai encontrar feições de alteração hidrotermal de baixa temperatura, mais ou menos o que ela está encontrando lá, e quando a gente descreve o sul, a gente vê exatamente isso. Você vê vidro vulcânico, vê calcedônio, certo? Você vê minerais de baixa temperatura depositando ali junto com sulfetos. E vê um sulfeto polimetálico, um tipo de lixiviação de fundo oceânico. Tem galena, tem ferro, tem cobre, tem esfalerita também, bonita, inclusive grossona, que dá para datar. Lá no GT57 está cheio de esfalerita e grossona. Né? Não é diferente da esfalerita do Pojuca, que é fininha. Então, assim, eu acho que tem que assistir um pouco mais lá no GT57, para ver se a gente pega esses sulfetos e faz uma datação neles. Vamos tentar por chumbo-chumbo, né? Vamos tentar fazer, até entrar em contato com o Tassinari, não sei se é ele mais, Lena, que está no laboratório, né? Para ver se a gente consegue fazer esse método. Aquela com a Marli. É com a Marli. Ou com Galarza, lá na UFPA, né, Marcelo? A lixiviação eles estão fazendo ainda aqui. E tem outros laboratórios fora do Brasil que fazem isso aí, e rápido e muito barato. Vamos insistir no 57 lá com a Camila e vamos tentar o Pojuca lá, né? O Bruno. Se der, porque realmente. Tem que tentar. Se não der para usar o dado, ok, mas pelo menos tentou. Sim. Beleza, vamos seguir aí essa recomendação e investir pelo menos no chumbo-chumbo, né? Vamos sim. Legal. Parabéns, Bruno. Muito bonita essa apresentação. Eu sei que você precisa sair, então. Obrigada. Podemos passar por... Muito obrigado. Perdão, Helena. Muito obrigado, Fernandão, Carol, Gustavo, Helena, o pessoal que pôde assistir. Obrigado pelas recomendações aí. Vou começar depois com a Carol e com o Gustavo. Aí a gente vai arrumando de vez aí o que a gente pode fazer, o que a gente vai fazer. Tá bom? Perdão por ter que sair. Tem que levar lá o pequeno no médico. Obrigada. Obrigado, gente. Até mais. Só o último comentário. A gente fez um monte de argônio. A gente fez com o Tassinari lá na USP e fizemos com o Paulo Vasconcelos, lá no laboratório da Austrália. E a gente teve algumas surpresas bem interessantes, por exemplo. Você tem datações de alteração hidrotermal argônio que deu 2,5. Tem outros que deu 1,8. O Pojuca, por exemplo, deu tudo 1,8. E a molibdenita deu a mesma idade do argônio. Lógico, no caso do Pojuca, que você tem aquela superposição de um grota funda muito mais quente, provavelmente os anfibólios lá, a alteração hidrotermal do Pojuca, vai dar idade de grota funda se passou por lá, porque o argônio vai homogeneizar antes. Mas lá no GT57, sei, talvez vamos fazer um teste, porque lá não passou nada por cima daquilo. Então, daqui a pouco, aquela alteração hidrotermal lá, a gente pode fazer argônio. É uma idade, é uma determinação complexa, demora muito, é cara, tem que excitar a amostra. Mas assim, se não tem outra coisa para fazer, talvez um teste lá também com argônio, principalmente no GT57. Porque não passou nada mais quente por lá. Não deixou nada na rocha que demonstrasse um fluido mais quente que passou por cima daquele vente lá hidrotermal. A gente achou um vente hidrotermal. Mas não tem anfibólio, Fernandão. Não tem anfibólio, mas é possível fazer em biotita. É possível. Não tem. Não chegou a formar nenhuma mica. Clorita. O Paulo Vasconcelos fez em Feldspato do Granito Central e conta uma história com isso. Uhum. Eu conversei com a Camila depois da última conversa. Se conversar com ele, com o Paulo, que ele é especialista em argônio, e tem um bom laboratório na Austrália, gosta muito de brasileiro, ele é brasileiro, certo? Eu acho que, sei lá, ele pode pegar um desafio aí de receber umas amostras lá e fazer isso. É um teste, a gente tem que insistir fazendo alguma coisa. Então tem que dar uma olhada.
Sim, eu tô tentando pensar aqui. Ou até urânio chumbo em magnetita. Sim, tem gente fazendo trabalho. isso. É bem difícil, mas... Eu vi um esquema aí de isótopos de ferro lá nos depósitos de Carajás, que eu não sei se podia ser usado para ver correlações ou não. Eu não tenho uma visão muito clara disso. Eu acho que aí seria mais para fonte, processo, mas idade mesmo, acho que... Idade não. É mais para dizer que aquela fonte é diferente do IOCG. Então. Mas a gente já sabe o que é, né? O problema é marcar a idade lá junto com a rocha, seria bem interessante. Mas vamos que vamos. Não, seria ótimo mesmo, né? Porque acaba sendo por inferência, citando esses trabalhos chumbo-chumbo aí do Tassinari, do Galarza, tem até coisa no Visconde, pessoal. E tem a tese que fez muita coisa também, que é o Monjô. O Monjô fez a tese dele, um doutorado, e que trabalhou com ele foi Macambira. Inclusive, quem conseguiu essa tese pra gente, que nem a tese a gente sabia, a tese em francês, grandona, foi o Macambira. E ele fez lá, fez no Águas Claras, fez no Igarapé, Bahia, né? E marcou os 3 eventos de sustentação de Carajás, com o chumbo. Perfeito. Vamos correr atrás disso aqui, nessa reta final.